Boa noite, amados irmãos, graça e paz, que a boa mão do Senhor esteja sobre nós, em nome de Jesus. Por gentileza, abra sua Bíblia no Evangelho de Jesus, segundo Marcos, capítulo 1, nós vamos ler do versículo de número 2 até o versículo de número 8. Marcos, capítulo 1, do versículo de número 2 até o versículo de número 8. Por gentileza, acompanhe comigo a leitura da palavra do Senhor. Conforme está escrito na profecia de Isaías: Eis aí envio diante da tua face o meu mensageiro, o qual prepara o teu caminho. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Apareceu João Batista no deserto, pregando o batismo de arrependimento para a remissão de pecados. Saíam a ter com ele toda a província da Judéia e todos os habitantes de Jerusalém, e confessando os seus pecados eram batizados por ele no rio Jordão. As vestes de João eram feitas de pelos de camelo, ele trazia um cinto de couro e se alimentava de gafanhotos e mel silvestre. E pregava dizendo: após mim vem aquele que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de, curvando-me, desatar-lhes as correias das sandálias. Eu vos tenho batizado com água, ele, porém, vos batizará com o Espírito Santo. Oremos. Senhor Deus e Pai, te louvamos e agradecemos ao Senhor, porque a tua palavra ela é viva e ela é eficaz. E ela penetra o nosso coração, ó Deus. Ela entra dentro das nossas vidas e nos transforma, ó Deus. Que essa mensagem que o Senhor já preparou na eternidade possa falar conosco. Ser conosco, ó Deus, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Eu quero continuar essa série de mensagens, homens que foram fiéis a Deus, mesmo nas adversidades. Já falamos sobre Abraão, já falamos sobre Daniel, e hoje eu quero falar sobre João Batista. Permita-me, nesta noite, nessa narrativa bíblica, usar a primeira pessoa do singular. Eu sou João Batista. A minha história é uma história fascinante. Eu nasci de um milagre. Para entender o tempo em que eu vivi, a mensagem que eu preguei, nós temos que voltar alguns anos atrás. Eu sou conhecido como o precursor do Messias, aquele que veio para preparar o caminho. Mas para entender tudo isso, devemos voltar alguns anos atrás e ver o que aconteceu na história até o dia que eu nasci, como eu vivi e a maneira que eu parti. Foi no ano 597 que a história começa a mudar. Nabucodonosor invadiu Jerusalém, destruiu o templo, conquistou Jerusalém. 10 anos depois, 587, destrói o templo, leva cativo todo mundo para a Babilônia. 70 anos, os judeus vão ficar na Babilônia, longe da sua terra, longe do templo, não existe mais lugar de adoração. Era uma tristeza muito grande. Mas Deus sempre cuidou de nós. Foi no ano 539 que o Império Babilônico foi derrotado pelo Império dos Medos e dos Persas. Foi uma grande batalha. Nesse tempo em que o Império Persa, dos Medos e dos Persas, tomou conta de toda aquela região, eles permitiram que voltássemos a Jerusalém. E foi no ano 450 a 440 que Esdras e Neemias vieram a Jerusalém, junto com Zorobabel, reconstruíram o templo, reconstruíram os muros. A partir daí voltamos para a nossa terra, que começa algo muito interessante na nossa história. Os próximos 400 anos vão ser de silêncio. Deus não vai falar com o seu povo. Nada vai ser escrito de maneira inspirada pelo Espírito Santo. Mas o mundo mudou. Muitas coisas aconteceram.
O império dos medos e dos persas sucumbe diante de um jovem guerreiro que está conquistando o mundo. Seu nome? Alexandre o Grande. Foi no ano 336. Alexandre o Grande começa a sua ascensão. E foi no ano 332 que Alexandre o Grande conquista toda a Palestina. Esse jovem era muito promissor, muito estrategista. Mas no ano 323, ele foi acometido de uma doença. Vai acontecer a sua morte. Antes dele morrer, ele pegou os seus 4 grandes generais e dividiu o seu reino entre os 4 grandes generais. Vale aqui apenas destacar algo importante. A partir do ano 320 até o ano 200 antes de Cristo, toda a Palestina, toda a Judéia foi administrada por um povo chamado Ptolomeus. Eles deram a administração da região para os sacerdotes no templo. Não proibiram a gente de cultuar e de sacrificar. Mas ser sacerdote nessa época já estava virando algo interessante, porque já estava sendo vendido. As pessoas compravam a honra de ser um sacerdote. Os Ptolomeus, eles eram do Egito. O que aconteceu foi que no ano 200 a.C., os Seleucidas, que são sírios, eles vieram derrotar os Ptolomeus e começaram a tomar conta da nossa região. Antíoco III. Quando surge Antíoco Epifânio, no ano 175, esse homem foi cruel. Esse homem adentrou ao templo. Ele profanou dentro do templo. Ele profanou os utensílios do templo da casa de Deus. E não somente isso, pasmem todos os senhores, ele sacrificou um porco, um animal imundo no altar do Senhor. Esse foi Antíoco Epifânio. Isso trouxe uma revolta muito grande. No ano 167, há uma revolta chamada a Revolta dos Macabeus. E um homem chamado Judas Macabeus, no ano 166, com uma milícia, cria uma grande revolta. No ano 164, Judas consegue, de certa maneira, vencer os Seleucidas, purifica o templo, mas ele morreu no ano 160. A partir daí, até o ano 63, toda a nossa Judéia teve um governo semi-independente, que vinha da dinastia dos Macabeus. Mas no ano 63, o mundo se transforma. O Império Romano, com Pompeu, ele domina toda a Palestina, ele conquista Jerusalém e ele entrou dentro do templo. Ele viu os utensílios do templo, ele foi até onde somente o sumo sacerdote poderia ir. Após sair de lá no outro dia, ele convocou os sacerdotes, pediu para que purificassem o templo e voltassem a fazer os sacrifícios. Observe que o mundo está sendo preparado para o nascimento daquele que viria para transformar a humanidade. Seu nome é Jesus. A região da Palestina sofre muitas mudanças. Surge um homem chamado Herodes o Grande. Herodes o Grande, ele fez grandes reformas em Jerusalém. Ele ampliou o templo. Ele trouxe vida em termos de estrutura ao templo. Ele deixou o templo que era feio, num lugar bonito, esplêndido. Alguns diziam que era uma maravilha ver o templo na época de Herodes o Grande. Não somente isso, ele transformou Jerusalém. Ele deixou a cidade muito bonita. Porém, ele tinha um problema. Herodes Grande era muito mau. E ele era desconfiado de tudo e de todos. Ele teve 10 esposas, muitos filhos. A maioria deles ele colocou o nome de Herodes. Mas ele tinha uma esposa chamada Mariana. Certa ocasião, sua sogra pediu para Herodes colocar o seu cunhado como sumo sacerdote. Ele o fez. Era um menino muito hábil, líder.
ele ficou desconfiado, mandou matar o sacerdote. Sua mãe ficou com medo de Herodes e fugiu para o Egito. Herodes o Grande mandou uma comitiva para achá-la e matá-la. Ele então vai até Roma. César Augusto chama a atenção dele. E quando ele retorna de Roma, ele manda 2 filhos dele estudar em Roma. Ele tinha uma irmã, chamada Salomé. Essa mulher era ruim como ele. Certa ocasião ela disse assim: Herodes, os seus 2 filhos vão voltar de Roma, e eles vão ter voltado bem preparados para assumir o seu lugar. Vocês acreditam que Herodes mandou enforcar, esganar os seus 2 filhos? Quando ele estava no leito de morte, ele deu uma ordem para sua irmã, dizendo que ao morrer, ela mandasse matar entes queridos das famílias nobres, para que todos chorassem, porque na sua morte deveria ter choro e pranto. Quando ele morreu, assumiu o governo da Judéia Herodes Aquelau, seu filho, tão ruim ou até mais do que o seu próprio pai, ao ponto de que os judeus se reuniram e pediram para que Roma tirasse aquele governador e colocasse um outro. Foi aí que veio Pôncio Pilatos e começou a governar a Judéia. Esse momento era muito difícil a situação. Herodes o Grande já tinha mandado matar as crianças. Era um momento tão complicado politicamente e espiritualmente, a terra estava arrasada. Os sacerdotes, que deveria haver apenas um sumo sacerdote, já havia cerca de 28. Eram comprados a peso de ouro para ser um sacerdote. A terra estava dividida. Pôncio Pilatos era o governador da Judéia. Herodes era tetrarca da Galileia. Filipe, irmão de Herodes, era tetrarca da Iritéia. Lisânias era tetrarca da Abilene, a cidade de Abilene. Haviam 2 sacerdotes, 2 sumos sacerdotes nessa época, Anás e Caifás. É nesse momento de turbulência política, de crise espiritual, que eu surjo na história. A minha mãe, Isabel, já era avançada de dias. O meu pai era sacerdote, Zacarias o seu nome. Eles não podiam ter filhos. Minha mãe era estéril. Certa feita, meu pai estava no templo e apareceu a ele um anjo, Gabriel. E este anjo disse a ele que ele seria pai. Ele duvidou, ele não acreditou muito. O anjo deu detalhes do meu nascimento e falou ainda que o meu nome deveria ser João, e que eu não deveria beber vinho ou bebida forte, eu deveria ser consagrado somente a Deus. Ele não acreditou, ele de certa maneira duvidou do anjo. Por causa disso, até o dia que eu nasci, ele ficou mudo. A sua língua enrolou e ele não podia mais falar. Ele saiu do templo sem dizer uma palavra. O mesmo anjo apareceu à minha mãe, Isabel, e fez as mesmas palavras, e disse as mesmas palavras: prediz o meu nascimento. Minha mãe, diferente do meu pai, ela creu, ela realmente louvou a Deus, e acreditou que mesmo estéril, mesmo avançado de dias, eu poderia nascer. E a promessa foi feita. Alguns tempos passaram, e quando minha mãe viu, ela já estava grávida. Eu estava dentro do ventre da minha mãe. Ela escondeu a minha gravidez por 5 meses. É nesse período, mais ou menos, que o anjo também aparece a uma mulher chamada Maria, uma virgem, e disse a esta virgem que ela ficaria grávida e que ela daria luz ao Salvador. Maria era parente da minha mãe. Eu e Jesus somos primos. Eu sou 6 meses mais velho do que Jesus. Certa feita, Maria foi até a casa onde nós estávamos, eu dentro da barriga da minha mãe,
E quando Maria chegou e contou as palavras do anjo à minha mãe, eu saltei de alegria dentro do ventre da minha mãe, ao ponto da minha mãe ser tão cheia do Espírito de Deus, e ela começou a louvar e agradecer a Deus pelo milagre que tinha acontecido. Eu nasci. Eu, João, nasci. Todos queriam colocar o meu nome de Zacarias. Ao 8º dia fui levado ao templo para circuncidar-me. E todos ali queriam colocar o meu nome de Zacarias em homenagem ao meu pai. Meu pai não podia falar. Pegaram então uma tábua e disseram para ele: escreva o nome do seu filho. Ele escreveu João. É nesse tempo de que a sua língua desenrola. E ele então passou a dizer que meu nome era João e que eu seria cheio do Espírito Santo e iria preparar o caminho do Senhor. Meu pai compôs um cântico lindo, chamado de O Cântico de Zacarias. Ele louvou a Deus, porque ele viu o extraordinário acontecendo na sua vida. Deus é maravilhoso. Ele faz coisas extraordinárias. Ele faz o impossível acontecer. Ele é o Deus do impossível. Eu cresci. Aprendi tudo sobre a lei. Aprendi tudo sobre a lei e os profetas. Mas eu vivia no deserto. Deus me chamou para isso. Eu fui consagrado a Deus, sabia? Eu ainda jovem, meus 26, 27, 28 anos, comecei a pregar. E eu pregava no meio do deserto. Eu tinha alguns costumes diferentes da minha época. Eu vestia roupa de pelo de carneiro, de camelo. Eu comia gafanhoto com mel silvestre. E eu pregava principalmente no deserto. E o deserto onde eu pregava não era um deserto de areias fininhas, aquela imagem bonita, não. É um deserto rochoso, uma areia grossa, que machucava. De Jerusalém até onde eu pregava, dava cerca de 33 quilômetros. E aqueles que queriam ser batizados, eles tinham que descer 2 quilômetros até o Rio Jordão. Imagine para eles voltarem depois. Mas uma grande multidão ia ouvir. Afinal, Israel ficou 400 anos sem ter a palavra de Deus. Mas agora Deus colocou a palavra nos meus lábios. E eu pregava, eu preparava o caminho para o Messias. Este era o meu testemunho. Esta era a minha mensagem. A minha mensagem. O que eu pregava? Talvez todos vocês estejam curiosos para saber. Mas a minha mensagem não era uma mensagem muito palatável. Eu pregava sobre arrependimento. Eu dizia que aqueles homens deveriam se arrepender dos seus pecados. Que para serem salvos pela graça, eles deveriam confessar os seus pecados e abandoná-los. Era uma transformação de mente e de postura. Era como se eles estivessem indo para um lado, se arrependessem daquele caminho errado e fosse para o lado correto. Essa era a mensagem. Várias vezes eu citei o que o profeta Isaías já tinha dito. Algumas ocasiões eu fui muito duro, ao ponto de dizer: eis que o machado está posto sobre a árvore, aquele que não der fruto será cortado e lançado no fogo. Certa ocasião, veio uma caravana, onde havia fariseus, alguns mestres da lei, querendo saber quem eu era, e começaram a me indagar: quem você é? Você é o Messias? Não. Eu respondi para eles: eu não sou ungido, eu não sou o Messias. Eles então disseram: tu és o Elias. Disse: não, eu não sou Elias. Então disseram para mim: você é o profeta. Apesar de muitos me considerarem o último profeta,
Eu disse para eles: eu não sou profeta, eu sou a voz que clama no deserto. Eu vim para preparar o caminho do Senhor. E a minha mensagem é: arrependei-vos, arrependei-vos, arrependei-vos. O povo estava focado no pecado. A liderança havia abandonado a Deus. Os sacerdotes se esqueceram de Deus. Os religiosos estavam presos nas suas letras. E a minha mensagem era: arrependei-vos. Arrependei-vos. Certa ocasião, eu estava batizando no Rio Jordão. Aqueles que se arrependiam, foram muitos. Eu os batizava no Rio Jordão. E nessa ocasião, veio ele, o Salvador. Ele desceu a colina, chegando ao Rio Jordão. Eu pude testemunhar quem era aquele homem e disse a todos eles, que todos pudessem ouvir. Eu disse em voz muito alta: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E declarei: eu não sou digno de agachar e desamarrar as sandálias dos seus pés. Era Jesus o Salvador. Era Jesus o Messias. O Cordeiro de Deus havia chegado, a luz havia chegado naquele mundo de escuridão. Eu continuei pregando a mensagem que foi me dada desde o começo: arrependei-vos, arrependei-vos. Essa é a mensagem que deve ecoar no nosso coração. Se não se arrepender dos pecados, não tem como chegarmos a Deus. Ouvi o Messias. Muitos queriam que eu estivesse à frente, no holofote. Eu preferi ser menos do que um escravo. Porque na minha época, nem um escravo se agachava para desatar as sandálias dos pés do seu dono. Eu não era digno nem de fazer isso. Porque todo o holofote deveria ser colocado em Jesus. Ele é o herói. A minha mensagem era dura. A minha mensagem era realmente sobre arrependimento. Eu estava ali como um atalaia. Certa ocasião, Herodes Antipas me viu. E eu não perdi a oportunidade. Eu disse para ele que ele era um pecador e que ele estava adulterando. E que ele havia cometido um pecado de adultério. Eu disse isso a ele. Isso me custou muito caro. Isso me custou muito caro. Poucos tinham coragem de falar a verdade nesta época, mas eu tinha o compromisso de falar a verdade. Eu fui preso, porque denunciei o pecado de Herodes, que se casou com Herodiana. Ele estava cometendo o pecado de ter casado com uma mulher que ele não podia casar. Fui preso. Fiquei na prisão alguns dias. Depois eu fiquei sabendo de que foi dada uma festa. Uma grande festa. E Herodes estava nessa festa. E a sua esposa, chamada Herodias, que era a mulher do irmão de Herodes. E ele casa com a mulher do seu irmão. Ela pediu a minha cabeça em uma bandeja. É dessa feita que eu não saio do cárcere livre, mas a minha cabeça foi entregue a Herodes numa bandeja. Cortaram a minha cabeça. Mas até o último dia, eu proclamei vigorosamente a mensagem que me foi confiada: arrependei-vos, arrependei-vos, arrependei-vos. Muitos se entristeceram com a minha morte, mas a minha missão eu havia cumprido. Eu preguei e preparei
o caminho do Senhor. E sabe, para minha surpresa, foi o testemunho de que o meu Senhor, o Salvador Jesus, deu sobre mim. Ele disse que eu era o maior do que um profeta. E não somente isso, acreditem os senhores. Jesus disse que daqueles que nasceram das mulheres, não havia ninguém maior do que João. Eu era apenas um homem que morava no deserto. Assim foi minha história. Morri nesta terra, mas acordei na eternidade ao lado do meu Senhor. Eu quero caminhar para o final dessa mensagem, citando agora sim, uma declaração de um bispo chamado Bispo Riley. Ele comentando sobre a vida de João, ele diz assim: a vida presente não é tudo. Haverá um dia futuro de retribuição. Há uma gloriosa colheita ainda por vir. O céu corrigirá a todas as injustiças e inadequações. O olho não viu, nem o ouvido ouviu as gloriosas coisas que Deus preparou para aqueles que o amam. O valor da verdadeira religião não pode ser medido pelas coisas que podemos ver, mas pelo contrário, é medido pelas invisíveis. Porque para mim, tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória que há de ser revelada em nós. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação. A mensagem para esta noite, para nós é esta: você já se arrependeu dos seus pecados? Ou você continua praticando os seus pecados? A mensagem que os cristãos têm que ouvir todos os dias é exatamente essa: arrependimento. Nós gostamos de ouvir falar que somos filhos de Deus, que somos co-herdeiros da promessa, que somos vitoriosos em Cristo. É verdade, mas é para aqueles que vivem uma vida de entrega, de compromisso com o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Por isso a mensagem de hoje que podemos tirar da vida de João é esta: arrependei-vos. Nós temos que clamar ao Senhor. Nós temos que fazer uma análise da nossa vida. Você já retornou para aquele que é mais poderoso do que João Batista? O próprio João deu testemunho dele dizendo: eu batizo vocês com água, mas virá alguém que é maior do que eu, e este vos batizará com o Espírito Santo. Aí minha cabeça começa a girar, porque há muitos que dizem que amam a Jesus, que adoram ao Senhor Jesus, mas não abandonaram os seus pecados. É como uma moça, certa feita, chegando até mim e disse: pastor, eu estou vivendo uma vida de pecado, uma vida de fornicação. Eu estou tendo um relacionamento sexual com meu namorado. Mas Deus ouviu a minha oração, e Deus está me abençoando tanto. Eu disse para ela: eu acho que quem ouviu sua oração foi o diabo, não foi Deus não. Primeiro, se arrependa e largue o seu pecado. Há muitas pessoas vivendo como uma página anônima. Tudo que você faz ali, tudo que você vê ali, depois você fechou aquela aba, não fica mais histórico nenhum. Apagou tudo. Não é assim. Um dia teremos que prestar conta a Deus do que estamos fazendo às escondidas, do que estamos falando às escondidas, do que estamos pensando às escondidas. Será que teríamos coragem de passar no telão aqui tudo aquilo que estamos pensando, tudo aquilo que pensamos durante a semana, sem se envergonhar? Qual é a mensagem de hoje? Arrependei-vos. Arrependei-vos. Você já voltou para o Senhor Jesus Cristo, para a salvação e o perdão dos seus pecados?
Converter-se é mudança de vida. Há muitos que não se converteram. Se convenceram que o Evangelho é uma coisa muito boa, mas não se converteram. A mensagem de João é esta: arrependei-vos. Esse é o ponto do Evangelho de Marcos. Essa é a mensagem para nós nesta noite. Volte para o Senhor Jesus e tenha vida com Ele. Abandone o seu pecado, abandone o seu erro. Diga não a Satanás, não à sua vontade, e sim para o Senhor Jesus, para que o próprio Senhor Jesus, lá na frente, dê testemunho de nós, servo e fiel. Como Ele deu testemunho de João Batista, Ele possa dar testemunho de cada um de nós. Que Deus tenha misericórdia da nossa vida. Que possamos, nesta noite, verdadeiramente, sermos desafiados ao arrependimento. Ao arrependimento. Abandonar o pecado e viver para Cristo, em nome de Jesus. Vamos ficar em pé. Feche os seus olhos. Se possível, coloque a mão no seu coração. Nós que estamos aqui e aqueles que estão nos assistindo. E faça a sua oração nesse momento. Sua oração pedindo perdão a Deus. Por aquilo que você tem falado. Por aquilo que você tem feito. Por aquilo que você tem pensado. Corrige sua vida com Jesus nessa noite. Pregar sobre arrependimento não é tristeza. É alegria. É a oportunidade que temos de abandonar tudo e viver única e exclusivamente para o eterno e todo-poderoso.